como era estudar no Souza Leite e como eram as aulas e os professores naquela época? Foi, como eu disse, um sonho, né, realizado, que a gente tinha parado e que não tinha continuação. Foi bom demais, né? Era tudo divertido, diferente. E aí, quando abriu essa turma, éramos 30 alunos e a escola era uma casa. Era nos quartos, assim, desmanchou uma parede para ficar um maior. E 4 bancos, sabe? Era mesa grande e a gente sentávamos assim, uma frente para outra, as meninas e os meninos. E os professores foram muito bons. Eram todos assim, não tinha nenhum professor com faculdade, só o papai e o Pedrinho, né, que tinha faculdade. Aí eles assim, se esforçavam muito para passar o conteúdo para nós. E essa turma foi até o final. E a nossa formatura foi em 1969. Sim, qual a lembrança da escola que a senhora guarda com mais carinho? Olha, eu guardo muitas lembranças dos grêmios que a gente tinha, que tinha perguntas, respostas, tinha... As festas que a gente fazia. Eu, por exemplo, eu era tipo líder. Era aniversário do professor, a gente falava assim, vamos fazer uma festa com os professores. Aí todo mundo, eu não vou fazer, não vou fazer. Os alunos, né, podiam dar seus palpites, quando estavam preocupados com alguma coisa. E os professores, como eu disse, né, eram ótimos. E tem essa lembrança de alguns passeios, lembrança das aulas. Aí eu escrevi. Aí ninguém queria falar, aí eu falava. Aí a gente ia, aí eu ia ler lá na frente. O José Maurício Carvalho Leite vai fazer uma homenagem ao professor. E quase desmaiava. Tem aqui. Aí eu, Betinho e Otília vão cantar uma música. Aí eu mesmo obrigava todo mundo a fazer a festa. E a gente também fazia muito teatro, assim, muito teatro lá dentro da escola, muita coisa. A gente fazia muita coisa boa, muita coisa interessante, homenagem aos professores. Fazia música aos professores. Nossa, a gente tinha uma união muito grande. A Souza Leite representou na formação da senhora? Muito, através do Souza Leite, eu pude alcançar outras vitórias, eu pude continuar. E como eu e os outros, a gente se dedicou muito. A gente passava um para o outro, a gente era muitos amigos. E, então, isso me ajudou muito na minha carreira. E a senhora sente ao ver a escola completando 60 anos? Olha, eu sinto um profundo... Como que eu falo? Eu sinto uma profunda felicidade de ver que até hoje ela está funcionando e quantos alunos estão formando lá, que já formaram, meus ex-alunos todos passaram por lá. É um agradecimento a todos. O Souza Leite é muito bem conceituado. Toda a vida, desde a nossa turma até hoje, eu vejo lá bons alunos que estão passando em vestibular, né? Alunos que estão ganhando medalhas. Quer dizer que continua sendo uma escola muito boa mesmo. O que mais te motiva no dia a dia da escola? O ambiente de trabalho. A gente pode falar assim, desde a direção até o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza. Todo mundo é tratado de forma igual. São seres humanos, é como se fosse uma grande família mesmo. Família meio, de vez em quando, cheia de atritos, como qualquer outra família. Os alunos, o maior elogio que o Souza Leite recebe sempre é da educação e disciplina dos alunos. Como é a relação com os alunos hoje? Eu estou afastada, eu tirei licença sem vencimento para cuidar da minha mãe, mas a minha relação com os alunos continua sendo muito boa. A gente sempre teve uma relação muito boa, não só do profissional que trabalha na escola, mas aquela pessoa que pode acolher, que pode conversar e que pode entender. Não é aquela figura de autoridade, mas sim uma figura de confiança e segurança que pode sempre ter. Então eu consigo ainda manter isso, mesmo estando afastada da escola. E eu espero ter de novo quando eu voltar. Que valores você acredita que a escola mantém ao longo dos anos? Principalmente o de respeito, de valorizar as próprias raízes, de não permitir que o errado venha a acontecer, do respeito ao mais velho, à cultura da cidade, à identidade de cada um dos alunos e dos professores também. Eu acho que isso é muito importante, é a valorização de cada ser humano como ser único, individual, e mesmo assim dentro do coletivo. O mais importante para mim, o valor que tem é esse, é o respeito que existe ali dentro. E o que você deseja para o futuro da Souza Leite? Nossa, as melhores coisas que o universo pode oferecer, sempre, porque é de onde eu vim. Eu estudei na Escola Souza Leite, fui para a UFSJ, tive a oportunidade e o privilégio de voltar e trabalhar na Escola Souza Leite. Então, assim, eu desejo o melhor, sempre, sempre, porque é uma instituição maravilhosa que sempre preza pelo melhor de cada pessoa que está lá dentro, tanto os funcionários quanto os alunos. Então, tudo que eu tenho de bom, hoje em dia, eu falo que eu devo muito ao Souza Leite. Então, eu desejo o melhor sempre e sempre para ele.
Momento vivido na escola, o senhor nunca esquece? Quando a gente ensina que o aluno aprende e gosta, quando tem interesse em perguntar e aprende, é a melhor gratificação. E também com os colegas também, a gente era muito amigos. Foram vários momentos inesquecíveis, mas um me marcou bastante. Foi quando eu fiz uma apresentação com os alunos do 3º ano. Nós apresentamos uma peça sobre drogas. E esse momento me marcou muito. Eles participaram, deram a vida para esse teatro. Então foi um momento que me marcou muito. E o que a Souza Leite representa para o senhor hoje? A escola Souza Leite representa muito para mim, porque foi uma vida inteira, né? Eu trabalhei lá só na escola Souza Leite que eu dei aula. Durante 30 anos e 2 anos eu fiquei na biblioteca, 3 anos. Então, quer dizer, eu trabalhei 33 anos só na escola Souza Leite. Então, representa uma vida para mim. Porque eu tive outros empregos antes em Belo Horizonte, estudei lá, me formei lá, depois que eu vim para cá. Desde jovem, comecei na escola e foi a vida inteira. Então, representa a minha vida. Um pouco da minha vida, né? Claro que nós temos a família, temos os amigos, temos coisas particulares. Mas a escola é muito importante, foi muito importante, representa muito para mim. Para mim, representa muito. Onde eu estudei, meus filhos estudaram, agora minhas netas estão aí estudando. Então, para mim, é uma escola exemplar. Não tenho nada a queixar da escola. Não porque eu passei por lá como professora, mas de coração. É uma escola muito exemplar. Eu desejo que continue sendo uma ótima escola, como sempre foi. Sempre teve algumas coisas aos seus altos e baixos, mas a gente vê que está sempre melhorando. Os alunos estão aprendendo, você vê que tem tantas pessoas que estudam fora, fazem faculdade, todos estudaram aqui, né? Então desejo que cada vez progrida mais, que cada vez os professores se dediquem mais, os alunos também. Continue essa relação de amizade, de carinho e de alegria que a escola sempre trouxe para todos nós. Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente tá aqui com a professora Karina. Ela vai contar um pouquinho de como foi a trajetória dela, né, na Escola Souza Leite, em homenagem aos 60 anos da escola. Boa tarde, Mariana. A escola faz parte da minha vida desde a 5ª série. Eu estudei na escola, meus filhos estudaram na escola e passei a trabalhar na escola no dia 5 de maio de 1995. Então tenho 31 anos que eu estou na escola como servidora. Já fui professora, também tive 3 anos como vice-diretora. E a escola, ela representa a minha vida, porque eu estou o dia todo quase praticamente na escola. Tenho muitos amigos de lá. A minha formação básica é de lá. Então tenho muita alegria de estar lá todo dia. Gosto muito dos meus colegas. Eu quero representar os professores aqui e dizer que a gente tem um carinho enorme um pelo outro. A gente sente muito acolhido pela direção. Todos os diretores que eu já passei me trataram muito bem, mas hoje a Brisa, ela representa uma acolhida muito forte, é uma pessoa muito humana. Então a gente fica muito agradecido e a gente se sente muito bem na escola. E o Jader e o Helder também, como vice-diretores, eles são também muito bons. Eu acho que isso na escola faz toda a diferença para quem trabalha na escola. E Karina, tem algum momento marcante ou alguma história que marcou você assim na escola? Muitos, né, momentos, mas tem umas coisas que a gente guarda muito, que são sempre os jogos, feira de ciências, 7 de setembro, essas coisas são coisas que a gente lembra sempre, os alunos gostam muito. E as festas, né, nós como professores, a gente sempre reúne nas nossas festas de final de ano, de confraternização, aí sempre marca muita gente. Karina, na sua visão, assim, tanto que você já foi aluna e agora você é professora, os alunos de antigamente com os alunos de hoje, teve muita mudança, eles mudaram muito? Os alunos vão, parece que o pessoal vai evoluir, né, o jeito de ser, mas é de acordo com a época. Mas, em geral, os alunos, eu acho que não muda muito, não. Aluno é sempre aluno. Aluno tem muito, hoje em dia, as pessoas falam, na época a gente respeitava muito o professor, os alunos de hoje não respeitam. Mas eu não considero assim, eu considero que eles se respeitam, eles têm muito carinho por nós. Qualquer coisa que acontece, eles, com a gente, às vezes, na vida particular, eles têm contato com a gente e perguntam. Eu considero que os alunos são muito carinhosos nessa parte de atitude com o professor. E quanto ao aprendizado, depende muito. Tem aluno bom ainda, antes tinham também alunos bons. O que é importante é que eles tenham esse carinho por nós. Eu acho que é diferente de outras escolas. A gente não tem aqui um problema, por exemplo, de um aluno fazer uma malcriação com a gente. Eu não tenho, graças a Deus. Então eu gosto muito dos meus alunos. Estou de férias prêmio e sinto muita falta deles. E o que mais te motiva, assim, quando você não estava de férias prêmio, o que mais te motivava no dia a dia da escola? Eu gosto muito de poder passar o que eu sei. Na verdade, a gente acaba aprendendo com os alunos, mas eu acho que tem muita responsabilidade em fazer com que eles estudem. Então eu nunca levanto assim, preocupada. Deixa eu falar também se eu falei. Não mais preocupada, eu levanto. Não vai ficar bom. Vai ficar ótimo. E Karina, quando você não estava de férias prêmio, o que mais te motivava assim, no seu dia a dia da escola? A responsabilidade, né, que a gente tem de ensinar. Na verdade, é uma troca, né, que a gente faz. Mas eu acho que toda pessoa precisa do conhecimento. Então, eu procuro sempre levantar com a mesma disposição, mesmo que já tenho muitos anos de serviço. Eu sei que, para eles, é aquela época deles. Eles não pensam que eu já estou há muito tempo. Eles precisam aprender como os que eu ensinava quando eu era nova, né? Os meus alunos, quando eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, eles se tornaram meus amigos. E aí vai passando. Então, daqui uns anos eu vou tornar amiga delas, né? Da Mariana, das colegas. Foi isso. Muito obrigada, Karina, pela sua participação em homenagem aos 60 anos da escola. Eu que agradeço. Eu quero parabenizar a escola pelos 60 anos, dizer da importância que a escola tem na cidade. É a formação de nós todos, né? Todo mundo bem formado. A gente vê muitos profissionais. Eu agradeço muito a minha profissão, tudo que eu sei, tudo que eu consegui. Eu agradeço muito a escola. E tenho certeza que a maioria das pessoas da cidade também pensam dessa maneira. Parabéns, Souza Leite.
Alice, a gente quer te fazer umas perguntas. Como você é professora aqui no ginásio, né? Agora vai de 2026. Significa pra você, Alice, fazer parte da história do Souza Leite? Bom, para mim, a escola Souza Leite faz parte da minha história, né? Eu estudei a vida inteira aqui e foi muito importante esse ciclo, onde eu fiz muitas amizades. Minha avó era supervisora, minha mãe professora, minha sogra e meu sogro eram meus professores, minha sogra já foi diretora. Então, para mim foi muito importante para eu correr atrás dos meus sonhos, depois eu viver tudo que eu vivi aqui no ginásio, né, na escola, todo mundo que a gente conhece, os professores, que a família conhece. Isso é uma coisa que não é todo mundo que tem essa sorte, né, de estar tudo em família, conhecidos, amigos, professores, amigos. Eu acho que isso deixa uma base forte para a gente seguir em frente. E o que mais te motiva, Alice, no dia a dia da escola? O que mais me motiva hoje, eu acho muito importante o ensinamento que eu tenho esse privilégio de passar para os alunos, da minha experiência, da minha vivência, dos meus estudos, poder passar isso, ensinar, é muito gratificante. Eu acho que é um propósito mesmo de Deus ser professor. Eu acho que é uma das profissões mais bonitas que tem. E como é a relação com os alunos hoje? A minha relação vai virando uma relação de amizade, às vezes um pouco de mãe também, da gente querer corrigir, ensinar algumas coisas, não só a parte pedagógica, mas questão sobre ética, contar as experiências da vida e dar exemplos, poder passar isso para os alunos, é muito legal. E cria uma relação de amizade, de confiança. E que valores, né, você acredita que a escola mantém ao longo dos anos? Eu acho que valores muito fortes, né, de amizade, manter a mesma coerência, né, desde os anos que eu estudei, manter uma coerência assim, de valores morais mesmo, éticos. E eu me orgulho de fazer parte da escola, de ter estudado aqui e hoje trabalhar. E o que você deseja para o futuro do Souza Leite? Desejo que venham muitos alunos, cada vez mais que eles realizem seus sonhos, que sejam bem-sucedidos, né? Bem-sucedidos não uma questão somente financeiramente, mas uma questão de ser feliz na profissão que eles escolherem. É isso, desejo muita prosperidade. Muito obrigada. Obrigada a você. Como era dar aula na Escola Estadual Souza Leite? Essa aí eu vou falar primeiro, porque eu comecei muito antes, entendeu? Eu sou um pouco mais velho que a Edneia, só 13 anos. Então, no princípio era muito difícil, né? Tinha poucas cadeiras mesmo, só uma individual, assim, muito, cada um fazia a sua, levava para a escola, tá? Então era muito difícil dar aula lá, falta de conforto. Mas quanto ao resto era muito, eu creio, desculpa vocês, mas era muito melhor. Os alunos tinham mais respeito, participavam mais, queriam mais aprender, né? A oportunidade era muito melhor. Hoje está tudo mais fácil. Então por isso que eu achava melhor. Hoje está fácil. Então eu vou só completar o que ele está falando, né? Da época aí que vocês já ouviram falar como que era, né? E vocês que conhecem o prédio antigo, que já devem ter falado para vocês que era uma casa adaptada, né? Para funcionar a escola. Então, a evolução foi lenta, né? O primeiro diretor lá foi o Pedrinho, né? Aliás, teve um antes, né? Tiveram dois. Antes do Pedrinho. Primeiro foi de Adrelândia, depois foi o Tizeraújo. Depois o Pedrinho. Porque era uma dificuldade enorme, né? Não tinha verbas, recursos. Então foi melhorando aos poucos, né? Melhorou muito. Nós passamos muito aperto. Aquela escola, né, que era adaptada lá, aquele corredor, era um sufoco, mas era muito bom. Eu também tenho muita saudade da escola antiga. Nós lutamos, né, todos que estiveram lá na direção, foi uma luta enorme para hoje vocês terem esse conforto. Porque hoje, graças a Deus, né, vocês têm uma escola ampla, que a gente tinha que improvisar muitas vezes aqui embaixo. Os alunos misturavam, né, na quadra, com sala de aula, para dar aula, era bem complicado, principalmente as salas que davam, né, acesso à quadra, era bem difícil às vezes, os últimos horários para dar aula. Mas era muito bom, de qualquer forma. Como era a relação entre professores e alunos naquela época? Eu acho que era. Eu não posso falar agora porque eu tenho 15 anos, 16 anos para poder ter mais. Mas era muito respeitosa, muita amizade, entendeu? Os alunos gostavam da gente, a gente sempre gostou dos alunos. Eu vivia para a escola, realmente eu fazia tudo para os alunos. Eu falo da minha parte era isso. Eu tinha um apreço muito grande pelos alunos. Queria que eles aprendessem, dava apoio total para alunos, para que fossem para frente, que formassem aqui, continuassem depois numa cidade maior. O que eu falo é sempre a mesma coisa, estudar não é bom, mas faz uma falta terrível. Era, na época também aquela coisa da gente falar, né, gente? Não existe nada às mil maravilhas 100% perfeito. Tinha os alunos levados, né? Teve aluno que deu trabalho pra gente, mas era uma minoria. E os alunos tinham muito interesse, eram muito participativos, né? E o que a Escola Souza Leite representa para vocês hoje? Eu acho que é um fruto, né? Que nós colhemos aí desses anos todos, nessa luta, né? De trabalhar. Eu teria um amor muito grande. Eu trabalhei 30 anos na educação, né? Mais um pouco. Depois que eu aposentei, ainda peguei um pouco ainda, né? Substituição. E assim, eu tenho muito amor à educação, gosto de ver os alunos. Quando eu fico sabendo o resultado de aluno que está numa faculdade, que está fazendo um curso técnico, então a gente vê aí a evolução, o progresso. E isso, para quem é educador, é muito gratificante. Quando você vê um aluno que você deu aula para ele, trabalhou com ele, viu, colheu, né? Você está colhendo o fruto, né? O resultado do trabalho.
Então, assim, da dedicação, lógico que o aluno tem que fazer por merecer a parte deles, né? Então, eu acho assim que isso, para quem trabalha na educação, a gente tem, eu sempre falava com eles, vocês são como meus filhos, a escola para mim é uma família. E é uma família, né? Então, principalmente hoje em dia com o integral aí, que não, na nossa época não era, mas hoje, os alunos ficam praticamente o dia todo na escola. Então, devem, né, ser muito bem acolhidos pela escola e a gente agradece muito, né, as famílias que entregam seus filhos para a gente cuidar e educar, porque a gente é como se fosse mãe, né, pai, psicólogo, médico, a gente faz um pouquinho de cada coisa aí para atender a todos vocês. E eu agradeço muito a escola também, porque meus filhos estudaram lá. E agora meus netos estão lá, fazendo parte com vocês da escola. Eu acho que é importante demais uma cidade ter escola, de ensino. E quanto mais elevado for o ensino, vai ser melhor, né? Vamos chegar lá, se Deus quiser. Vocês que estão vindo por aí, vão fazer. Não detesto que estão sendo professor, não. Não é bom ser professor, não. Pela falta de disciplina, de coisa, mas por outro lado é muito bom. Não é ruim. A amizade que eu tenho até hoje, de muita gente aí, é esse tempo de escola. Maria, como que era a escola na época em que o senhor foi diretor? Na época a escola era muito prejudicada pela parte física. Era um prédio muito apertado, salas pequenas. Mas tinha uma vantagem também, era uma escola rica em material humano, conforme ainda é hoje, graças a Deus que a gente continua acompanhando. Mas era uma escola aconchegante, né? O calor humano era bem forte, a amizade era muito grande. Então a nossa escola era bastante boa. E quais foram os maiores desafios e conquistas durante a sua gestão? As conquistas foram muitas, né? Conseguimos muitas coisas boas para a escola durante o tempo que eu estive lá na direção. Inclusive com várias transformações na educação, né? As gerações mudanças nas legislações. Então a gente lutou muito. E há alguma lembrança marcante que o senhor guarda da escola? Da escola. O que mais marca e mais me marcou foram as festas que a gente fazia lá na escola. Aniversários, final de ano, era festas que a gente fazia, junina, para angariar fundos para a Caixa Escolar. Então nós fizemos muitas festas boas, muitas comemorações boas em 7 de setembro. Então isso marca muita gente, porque você via a união das pessoas, né? O compromisso que todo mundo tinha com a escola e com a direção, né? Então eu me sinto muito privilegiado, tive muito apoio dos meus companheiros, né, professores e diretoria. O que significa para o senhor participar da comemoração de 60 anos da escola? É uma honra muito grande, né? É uma vida que eu passei na escola, né, desde quando eu entrei como estudante. É uma alegria muito grande. Eu fiquei lá, quantos anos? 35 anos, mas tempo eu estudei, uns 40 anos lá na escola. Então, passei a vida significa para mim uma vitória, né? Uma alegria muito grande poder participar dessa comemoração dos 60 anos. Que seja uma festa marcante, brilhante, né, para deixar saudade para todas as pessoas. O que essa escola significa para você? Bom, a Escola Souza Leite, ela é muito importante na minha vida. Ela faz parte da minha história. Eu construí nela muitas amizades. Pessoas que passaram pela Escola Souza Leite, que eu tive o prazer de conhecer. Eu vi também o crescimento de muitos alunos. Alunos que hoje estão fazendo faculdade e a gente deu aula para eles. A gente vê esse crescimento e a gente fica muito feliz com isso. E eu tenho muito orgulho de fazer parte da equipe Souza Leite. Para você, o que significa fazer parte da história da escola? Um privilégio muito grande, uma experiência gratificante. Eu passei por várias turmas, eu passei por várias etapas dos alunos e muitos deles hoje já são formados. Eu fico muito feliz com isso. E também eu vi o crescimento da escola como um todo. A escola era uma instituição menor, que oferecia só o ensino fundamental e o ensino médio. Hoje a gente tem até curso técnico e eu fico muito feliz com isso e de fazer parte dessa história. Qual lembrança do Geraldinho mais vem à sua mente quando pensa na escola? Nossa, são tantos assuntos, tantos casos engraçados, né? Meu pai é uma pessoa muito divertida, então são muitas histórias. Desde que eu me entendo por gente, meu pai foi professor, então eu acompanhei de perto muitos assuntos relacionados aos professores, aos alunos, aos jogos, né, da escola, os eventos. Então, assim, a gente acompanhou de perto. E ele sempre tinha um caso engraçado para contar, uma história. Eu me recordo assim, que ele tinha uma memória impecável. Ele sabia os alunos que foram na escola, os que faltaram, os professores que estavam na escola, os que estavam de licença. Ele sabia do processo de aposentadoria de cada professor. Ele sabia de todas as leis, se fosse para ele aposentar. Então, aí que ele dava notícia mesmo. Sabia do salário de todos os professores. Ele falava que a Karina era maior. Não sei se é mito, se é verdade, mas ele falava que a Karina era maior. Ele inventava umas mentiras também. Falava que ele ganhava 40 mil reais. E os alunos, né, alguns acreditavam. Inventava umas histórias de terror, né, para colocar medo. Eu lembro que uma vez ele não recebeu um benefício, vários professores receberam. Mas ele ficou indignado porque ele não tinha recebido esse benefício. Ele fez a minha mãe desfilar em todas as leis possíveis para tentar achar uma justificativa, mas no fim ele não tinha direito. Teve uma vez também que ele participou de um teatro e ele vestiu de um personagem que criaram, acho que era Preto de Neve, e quem fez ele participar foi a de Lourdes. Eu não sei como conseguiram, eu nunca vi foto, a minha mãe disse que tem as fotos, a gente nunca viu, tomara que alguém consiga, mas ele participou, seriamente, disse que ele gravou todas as falas, parece que o Fabiano também estava nesse teatro. Então assim, ele era muito assim, divertido, ele tinha um amor muito grande pela escola, ele acompanhou muitas gerações, ele participou da formação de muitos alunos, e é muito gratificante poder participar desse momento, fazer essa homenagem para ele, e eu tenho certeza que se ele estivesse vivo, ele teria muitas histórias, ele faria questão de, né, nessa comemoração, de contar muitos casos, né, encontrar velhos amigos, e ele tinha muitas amizades, nossa, ele contava os assuntos, né, do pessoal, ele tinha um carinho muito grande, e é muito emocionante, né, participar disso, porque ele sempre foi muito importante pra gente, pra mim, pra minha irmã, pra minha mãe, mas poder receber esse carinho, né, esse reconhecimento de outras pessoas é ainda mais emocionante, né, pra nós. Então, eu queria, inclusive, né, aproveitar esse momento para agradecer os funcionários, né, os alunos que deram, né, que estão fazendo essa homenagem para ele. Para nós é muito, muito gratificante que a memória dele permaneça viva com as histórias, né, que ele tem e as memórias que ele criou dentro da escola. Como você gostaria que ele fosse lembrado pela escola?
Certamente eu gostaria que ele fosse lembrado, e acredito que a minha mãe e a minha irmã também, como uma pessoa generosa, uma pessoa divertida, que ele fosse lembrado com muito respeito, muito carinho, assim como ele é lembrado, né? Eu consigo perceber isso quando converso com outros professores sobre ele e com outros alunos, né? Alguns que já formaram. Eu gostaria que ele continuasse sendo lembrado assim, e principalmente que a memória dele jamais fosse esquecida, porque ele participou de muita coisa, né? Da evolução de muitos alunos, ele participou de muitas gerações, e ele participou não só do processo educacional, né? Mas também da evolução de muitos alunos enquanto pessoa, enquanto seres humanos, e que ele seja lembrado assim, com muita generosidade, com muito carinho e muito respeito.